Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. E eu convido você a vir junto comigo descobrir as principais notícias do Brasil e do mundo. Olha só, o Banco Central do Brasil deve anunciar um novo aumento na taxa dos juros. Esta é a primeira definição da Selic sob a presidência de Gabriel Galípolo, nomeado pelo governo do presidente Lula. Em meio a pressões inflacionárias, o Banco Central do Brasil deve anunciar um novo aumento da taxa Selic nesta quarta-feira. O comunicado do Comitê de Política Monetária vai ser divulgado após as 18 horas. Na última reunião em dezembro, os membros do comitê definiram a taxa de juros em 12,25%. E anteciparam um aumento de 1 ponto percentual em janeiro. Se essa decisão for confirmada, a Selic chegaria a 13,25%, a maior desde agosto de 2023 e uma das mais altas do mundo. A chegada de Gabriel Galípolo, um economista considerado próximo do presidente Lula, certamente não vai alterar a postura de ajuste da autoridade monetária, que tem optado por aumentos consistentes na taxa de juros desde setembro do ano passado. O analista André Perfeito avalia que o novo chefe do Banco Central não terá uma administração política para agradar Lula. Ele sabe muito bem que se ele resvalar para alguma decisão muito diferente do que o mercado entende como adequado, pode ter um custo para depois consertar isso, afirma o especialista. O Brasil fechou o ano passado com inflação de 4,83%, acima da meta oficial de 1,5% a 4,5%, principalmente devido ao preço dos alimentos. O governo federal sugeriu vários planos para conter o aumento dos preços, sem ainda decidir nenhuma medida específica. E enquanto o Brasil deve anunciar o aumento da taxa de juros, o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos manteve suas taxas de juros de referência nesta quarta-feira. Isso sem ceder às pressões do presidente Donald Trump para continuar reduzindo o custo do dinheiro. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, manteve os juros do país inalterados na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano. A decisão unânime, anunciada nesta quarta-feira, veio alinhada com a expectativa do mercado financeiro. Na reunião anterior, em dezembro, o Comitê Federal de Mercado Aberto havia reduzido a referência em 0,25 pontos percentuais. A decisão sobre juros nos Estados Unidos gera efeitos no Brasil. Quanto a taxa do país permanece elevadas, há maior pressão para que a taxa Selic, taxa básica de juros brasileira, também fique alta por mais tempo. Além disso, há também impacto no câmbio. O anúncio dessa quarta foi o primeiro desde que Donald Trump assumiu seu segundo mandato, que já tentou pressionar por menores taxas. Em seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Trump afirmou que irá exigir que as taxas do país caiam imediatamente. E o museu mais visitado do mundo, o Louvre, na França, vai ter uma nova entrada e a Mona Lisa vai mudar de local. As mudanças fazem parte de uma reformulação que visa comportar a grande demanda de visitantes. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que a famosa pintura da Mona Lisa vai ter uma nova sala no Louvre, parte de uma série de anúncios para um novo renascimento do museu mais visitado do mundo. As preocupações com o museu às margens do Sena, em Paris, vêm aumentando desde 13 de janeiro, quando a diretora-presidente do Louvre enviou uma carta à ministra da Cultura alertando sobre a multiplicação de defeitos em espaços muito deteriorados. O texto também menciona equipamentos técnicos obsoletos e preocupantes oscilações de temperatura que afetam a conservação. C'est un Louvre repensé, restauré, agrandi, qui devient... É um Louvre que foi repensado, restaurado e aumentado para se tornar o epicentro da história da arte para o nosso país e além. Central para esta transformação é a criação de uma nova grande entrada nas colunas de Perrault, uma vasta e eficiente entrada que vai reequilibrar o fluxo de visitantes e reabrir o Louvre aos parisienses, tornando mais acessível novamente. Visiter o Louvre e de le rouvrir, de le redonner aux Parisiennes et aux Parisiens dans son accès. O novo acesso deve ser criado principalmente porque a icônica pirâmide, inaugurada em 1988, a majestosa entrada do museu, foi descrita como estruturalmente obsoleta. O arquiteto Yeo Min-pei a projetou para receber 4 milhões de visitantes por ano, mas em 2024 a estrutura acolheu 9 milhões, número que antes da pandemia chegou a 10 milhões de pessoas. A Mona Lisa, visitada por mais de 20 mil pessoas todos os dias, vai ser transferida para um novo espaço para que possa ser acessada de forma autônoma e independente do restante do museu, com ingresso próprio.
Agora eu convido você a mudar de assunto e falar um pouquinho sobre esportes. Isso porque Botafogo e Flamengo já se enfrentam neste domingo pela Supercopa do Rei. O campeão do Brasileirão 2024 enfrenta o campeão da Copa do Brasil do ano passado no título de supercampeão. E pelo segundo ano consecutivo, teremos um clássico estadual. O jogo acontece às 16 horas no horário de Brasília, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. No ano passado, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no Mineirão, com o título ficando com o tricolor do Morumbi. Esse ano, mais um clássico estadual. Enquanto o Botafogo é estreante na competição de jogo único, o Flamengo chega pela 6ª vez na disputa do título. O rubro-negro venceu em 2 oportunidades e perdeu em 3. O atual campeão da Libertadores e do Brasileiro tem problemas em organizar o time. O técnico Arthur Jorge deixou o time no começo desse ano rumo ao Al Rayyan, do Catar, e o Botafogo segue sem um profissional fixo como treinador. O Flamengo, por outro lado, tem menos complicações. Depois do empate contra o São Paulo na FC Series nos Estados Unidos, o rubro-negro mantém uma campanha sólida de vitórias no Carioca. Sem dúvidas, a primeira decisão do futebol nacional brasileiro será um espetáculo ao público. Sobre supercampeões, o inglês Lewis Hamilton estava fazendo um treino privado na Ferrari, na Espanha, e por incrível que pareça, não é a primeira vez. Ele bateu o carro antes de estrear oficialmente. Lewis Hamilton, o novo piloto da Ferrari na Fórmula 1, acabou batendo o carro da equipe durante um teste privado na Catalunha. O inglês teria se perdido em uma das curvas do circuito e colidiu com as barreiras. A equipe de resgate da pista foi chamada imediatamente e o piloto aparentemente saiu ileso do cockpit do carro vermelho, mas o veículo sofreu danos significativos na suspensão e em algumas peças aerodinâmicas. Essa não é a primeira vez que Hamilton bate o carro antes mesmo da primeira prova oficial. Em 2013, enquanto se preparava na pré-temporada com a Mercedes, o piloto se envolveu em um acidente de alta velocidade em Valência, na Espanha, mas também não se feriu. 7 vezes campeão, Lewis Hamilton se juntou à Ferrari nessa temporada e vai com tudo em busca do 8º título para se tornar de vez o maior campeão da Fórmula 1. E por enquanto é só. O Jornal Toda Hora fica por aqui e eu volto a 1h35 com mais uma edição. Até já, te espero, hein? Tchau, tchau!